Tenhamos compaixão das pobres almas do purgatório. Depois da morte. Com a morte, tudo se acaba. Meditação para o dia 3 de novembro. Sim, é verdade. Com a morte, tudo se acaba. Lá se vão as riquezas, as honras, o luxo, as glórias terrenas e até nosso pobre corpo, tão miserável, se transforma num monturo asqueroso e horrível. Vamos ao pó de onde viemos. Tu és pó, e em pó te hás de tornar. Seremos, quanto ao corpo, nada, pó, um punhado de lodo. Todavia, temos uma alma imortal, criada à imagem e semelhança de Deus, e esta nunca se acaba. É espiritual. Separa-se do corpo que ela vivificou, mas não morre. A morte não é mais do que a separação da alma e do corpo. Então, nem tudo se acaba na morte. Fica o principal, a alma. Fica tudo, uma alma remida pelo sangue de um Deus. Não somos um bruto que nasce, cresce, morre e desaparece num monturo para sempre. Um amigo de Sócrates, o célebre filósofo grego condenado à morte, perguntou-lhe antes que o veneno da cicuta arrebatasse a preciosa vida: tem algum desejo para que o cumpramos? Porventura, alguma disposição sobre o enterro? Que querem? Meu amigo, pensam então em me sepultar? Podem enterrar meu corpo, mas a mim não poderão sepultar. Resposta de um pagão consciente da sua imortalidade. E nós, cristãos, podemos com muito mais razão dizer: sepulta o nosso cadáver, nosso pobre e miserável corpo. Ficamos nós, porém, vivos e imortais, não morreremos. Não morre nossa alma. A imortalidade de nossa alma é uma verdade tão clara que nunca houve povo tão bárbaro que nela deixasse de crer. Repugna e revolta ao nosso ser todo a ideia estúpida do materialismo apontando-nos à sepultura e um punhado de pó como a única e última finalidade da nossa existência. Com a morte tudo se acaba? Sim, quanto ao corpo, até a ressurreição da carne no dia do juízo. E quanto à alma, então sim, é que tudo começa a eternidade. A vida passa depressa. Somos crianças neste mundo, sempre iludidos pelas bagatelas e loucuras do pecado. Andamos à caça de umas borboletas de ilusões. Depois, virá a hora da despedida de tudo quanto é terreno, e havemos de partir para a casa da nossa eternidade. Diz a Escritura: irá o homem para a casa da sua eternidade. Ora, morrer é, pois, ir para casa. Deus é Pai. Iremos, pois, então para a casa de nosso Pai. Haverá coisa mais bela e mais consoladora? Como é bela a esperança cristã! E como é horrível o materialismo a considerar o túmulo um punhado de lodo, o último e fatal destino de um homem. E depois? Depois, quando nossa alma se separar do corpo, o que constitui a morte, todos nós compareceremos ante o tribunal divino e seremos julgados. Que dia aquele, que hora tremenda da sentença! Estaremos em face de duas eternidades, o céu ou o inferno. Depois da morte, o juízo. Daremos contas severas a Deus de tudo. Nossa vida inteira se passou na presença do Senhor, que tudo sabe e penetra até os nossos mais secretos pensamentos. Escreveu Bossuet. Cada dia, cada instante, a justiça de Deus registrou nossas ações. Cada momento de nossa existência, cada respiração, cada batida de nosso pulso, se assim posso me exprimir, cada manifestação de nosso pensamento tem consequências eternas.
E toda essa história sem igual nos será apresentada um dia. Sim, toda a nossa vida e até as nossas mais secretas intenções irão ao tribunal de Deus, no dia e na hora em que a nossa alma se separar desse corpo de morte. Quem é o juiz? Deus Santo, a santidade em essência. Deus que tudo sabe e tudo vê. Deus que num instante nos apresenta toda a nossa vida, com seus pecados e misérias, bem como as boas obras que fizemos ou deixamos de fazer. Daremos conta também do abuso da graça e dos pecados de omissão. Meu Deus, que tremendo juízo nos está reservado. Que responsabilidade do cristão em face da morte. Será a morte apenas um estúpido aniquilamento? Será uma podridão de vermes numa sepultura? E nada mais além disso? Oh, não, 1000 vezes não. A morte é a porta da eternidade, e ela nos lança, despojados de tudo, sozinhos, com o peso de nossos pecados ou de nossas boas obras, na face do Senhor, do juiz eterno dos vivos e dos mortos, para sermos julgados. Já meditamos seriamente nisso? Já pesamos a tremenda responsabilidade da vida? Entretanto, como se procede tão levianamente em face da morte? Que insensatos são os homens quando não querem pensar na morte e procuram se iludir para melhor viverem no pecado. Daremos contas a Deus de nossa vida, exame rigoroso de tudo, até de uma palavra ociosa, diz nosso Senhor no Evangelho. E depois virá a sentença, 2 eternidades, céu e inferno. Acreditam? Tanto melhor. Não acreditam? Pois não deixará de existir o inferno, nem o céu deixará de ser a mais consoladora das realidades, porque alguns materialistas ou cristãos degenerados não querem crer. Iremos para a casa de nossa eternidade. Iremos sim, mais cedo ou mais tarde. Estamos preparados? Preparados para o juízo? Então seremos salvos pela divina misericórdia se a morte não nos encontrou no pecado e na inimizade de Deus. Somos, porém, bem puros para comparecermos diante de Deus e entrarmos na vida eterna? Ai, quanta miséria e fragilidade! E fizemos tão pouca penitência neste mundo dos nossos pecados. Resta-nos o purgatório. Para lá iremos quase todos, iremos nos purificar antes da recompensa eterna. Poderíamos dizer em geral, depois do juízo, o purgatório. No purgatório, quando levamos nossos mortos queridos à sepultura, costumamos dizer, descansaram. Sim, descansaram das fadigas e lutas desta vida, que é um combate no dizer expressivo de Jó. A vida do homem nesse mundo é um combate. Porém, descansaram já no seio de Deus? Estão já no eterno repouso do céu? Ai, é tão grande a fragilidade humana que bem poucos, raríssimos, são os que deixam esta vida e entram logo no céu. Os mortos entraram, sim, na paz do Senhor, mas na paz da justiça, geralmente na paz da expiação do purgatório. O purgatório é um lugar de paz. Lá habita a doce paz dos eleitos, dos que, resignados e cheios de amor e de dor, cumprem a sentença e se purificam à espera do céu. Já se chamou ao purgatório, com razão, o vestíbulo do paraíso. É o pórtico da eternidade bem-aventurada. Sim, nossos mortos descansaram, mas sofrem, e sofrem muito, muito mais do que quando padeceram nesta vida. O fogo das provações neste mundo queima a palha. O fogo do purgatório acrisola o ouro. É terrível. Em face da morte, deveríamos pensar na expiação das pobres almas que foram prestar contas a Deus e talvez sofram no purgatório. Não digamos comodamente, estão no céu.
estão no céu. Com isso, padecem almas no purgatório. Iremos meditar o que é e o que padecem as almas do purgatório. A Igreja, pelas lições impressionantes da sua liturgia, quer que associemos ao pensamento da morte o da eternidade. E, diz o prefácio da Missa dos Defuntos, se a condição da nossa morte nos entristece, console-nos a promessa da imortalidade futura. E depois, quantas vezes gemendo sobre nós clama: dai-lhe, Senhor, o descanso eterno, dai-lhe, Senhor, o descanso eterno. Implora misericórdia para nossa pobre alma, lembra o juízo tremendo de Deus e quer nos aliviar nas chamas expiadoras do purgatório. Nunca meditemos na morte sem meditarmos no purgatório. É esse o sentido da liturgia dos funerais. Essas preces tocantes e belas, esses ritos impressionantes e cheios de majestade, lembram-nos a nossa dignidade de cristãos, a dignidade de nosso corpo, sacrário de uma alma imortal e templo do Espírito Santo, destinado a ressuscitar um dia e comparecer no tribunal do juízo. Lembram-nos a triste condição de uma pobre alma ao comparecer diante de Deus e implora misericórdia ao juiz dos vivos e dos mortos. Sim, não podemos, como cristãos e filhos da Igreja, separar o pensamento da morte do da eternidade. E como sabemos qual é a justiça de Deus, não deixaremos de considerar que após a morte, aí vem o purgatório para quase todos nós. E que lá, na expiação, há muitas almas queridas, pelas quais somos obrigados a orar por dever de justiça e de caridade. Eis, pois, repito, o sentido da meditação da morte e da liturgia dos mortos. Não é um pensamento de morte, não estão vendo? É, ao invés, um pensamento de vida. Diz o prefácio dos defuntos: Vita mutatur non tolitur. A vida não foi tirada, nem desapareceu, mudou-se apenas. De terrena passou a ser eterna. Eis como o cristão pensa na morte. Exemplo: as almas do purgatório na hora da morte dos que as socorrem. É certo, diz um autor, a ingratidão não pode existir no purgatório. Aquelas benditas almas hão de proteger e socorrer os que as aliviam nesta vida com seus sufrágios. O célebre cardeal Barônio conta que uma pessoa devota das santas almas foi terrivelmente tentada na hora da morte. Estava desolada e quase em estado de desespero, quando uma multidão de pessoas veio em seu auxílio. Logo ficou livre de toda tentação e entrou em doce paz. Perguntou curioso: que multidão é essa que entrou aqui e na mesma hora senti tanto alívio e fui socorrido pelo céu? Somos as almas que tirastes do purgatório, responde uma doce voz, e viemos buscar vossa alma, para juntos entrarmos no céu. Ao ouvir essas palavras, o agonizante feliz sorriu e expirou. São Felipe Neri também era devotíssimo das almas e, cheios de caridade, nunca deixou de socorrê-las em toda a sua vida. Muitas vezes lhe apareceram para lhe testemunhar uma gratidão profunda. Depois da morte do santo, um dos seus confrades o viu na glória do céu, cercado de uma multidão de bem-aventurados, no esplendor da glória eterna. Pergunta ao padre: que corte é essa que vos cerca? São as almas que livrei do purgatório e que salvei. Vieram me acompanhar na glória. Um dia, Santa Brígida, numa visão que teve do purgatório, ouviu a voz do anjo que descia do céu para consolar as almas e repetia: Bendito seja aquele que ainda na terra, enquanto vivo, ajuda as almas do purgatório com suas orações e boas obras. A justiça de Deus exige que, necessariamente, as almas sejam purificadas pelo fogo, e as boas obras dos amigos das almas as podem livrar do sofrimento.
dos abismos, a Santa ouviu também esta súplica. Ó Cristo Jesus, nosso juiz justíssimo, em nome da vossa misericórdia infinita, não olheis as nossas faltas, que são inumeráveis, mas os méritos do vosso preciosíssimo sangue na paixão. Senhor, fazei que os eclesiásticos, religiosos e prelados, com um sentimento de caridade que vós lhe dareis, venham nos socorrer em nossa triste situação por suas orações, esmolas e indulgências. Que eles nos tirem de nossa triste situação. Outras vozes respondiam agradecidas. Graças, mil graças, Senhor, a todos os que nos aliviam em nossas desgraças. Senhor, que o vosso poder pague o cêntuplo aos nossos benfeitores que nos levaram à vida eterna e divina luz. Era a voz da gratidão do purgatório. Na morte, depois da morte, seremos recompensados pelo que tivemos feito em sufrágio das benditas almas do purgatório.